Nesse vídeo vamos ver as 20 funções úteis e importantes do Excel que podem te ajudar muito no seu dia a dia. Vamos ver aqui na prática com exemplos reais como utilizar cada uma destas funções que eu vou falar para você. Soma, PROC-V, C, DATA-DIF, número de caracteres, média C, PROC-X, soma C, conte ponto valores, média, maior, menor, contar vazio, conte C e hoje texto ou fim mês e arrumar. E aí, você sabe usar todas essas funções no Excel? Então vamos ver na prática como usar cada uma delas. E se você quiser de grátis, gratuito, baixar essa planilha aqui, para que você possa acompanhar o vídeo junto comigo, eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Assim você vai acompanhando e vai fazendo junto comigo, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação. 20 fórmulas, funções importantes no Excel para te ajudar no seu dia a dia. Vamos lá agora. A função número 1 é a função soma. A função soma, como o nome sugere, nos ajuda a somar coisas. Então aqui, se eu tiver alguns números, 10, 15, 5. Eu quero somar estes valores. Como eu posso fazer? Clico numa célula, onde eu vou aplicar a soma, e então igual, símbolo de igual. Sempre comece com o símbolo de igual, quando você vai fazer qualquer tipo de cálculo no Excel. Fórmulas, funções, sempre comece com igual. Igual, soma. Tá vendo que quando eu escrevo soma, o Excel me mostra uma lista de resultados? Isso daqui é chamado de lista de funções no Excel. A função que eu vou usar nesse caso é a soma. Olha aqui, já está aqui em cima. Ó. 2 cliques, 1, 2, para selecionar. E então eu clico seguro e arrasto nos valores que eu quero somar. Enter. Acabou, ó, 30, certinho. O legal de qualquer função no Excel é que se você atualizar os valores, aqui eu tenho 10, 15 e 5. E se eu colocasse 10, 10 e 50? Olha que legal. O resultado automaticamente foi atualizado com os novos valores. E agora se eu colocasse 5, 5, 5? Pronto. O resultado novamente foi atualizado. Outra coisa legal da função de soma é que, se você tiver intervalos diferentes, exemplo, esse daqui seria o primeiro intervalo de números. Aí você tem um outro intervalo aqui do lado. Ó. 11, 12 e 10. E mais um aqui em cima. 1, 2, 3. Você quer somar todos esses valores. Você pode usar igual, soma, 2 cliques, 1, 2, seleciona o primeiro, ponto e vírgula, seleciona o segundo, ponto e vírgula, seleciona o terceiro e aperta o Enter. Assim a gente conseguiu somar todos os intervalos de números que a gente tem. Bom, isso aqui foi um dos conceitos básicos para a gente conseguir começar a entender como usar funções no Excel. Igual, soma. E dá para ver que seleciona vários intervalos, usa o ponto e vírgula e assim por diante. Só um detalhe, para que a gente possa avançar e ver mais alguns exemplos práticos e reais. Antes, vamos ver aqui o seguinte. Igual, soma, 2 cliques, 1, 2. Você está vendo que dentro da função de soma tem esse pequeno texto? E basicamente, todas as funções têm este pequeno texto que te orienta o que você deve fazer. Isso daqui que está ali dentro, ó, esse texto, é chamado de argumento, argumentos. Então aqui a gente tem o primeiro argumento, ó, num1, ou seja, número 1, que seria o primeiro número que você quer somar. Isso daqui pode ser apenas um número, clicar em uma célula, ponto e vírgula. Por que é ponto e vírgula? Porque o Excel está mandando, ó, ponto e vírgula. Aí você seleciona o segundo número. Ponto e vírgula, o terceiro número, ponto e vírgula, o quarto número, ponto e vírgula, e assim por diante. Ou, a gente já seguiu o padrão da função, tá vendo? Ali dentro, ó, número, ponto e vírgula, número, ponto e vírgula. Deixa eu deletar o que eu fiz, ó. Eu poderia selecionar intervalos também, ó. Esse é o primeiro conjunto, ponto e vírgula. Esse daqui é o segundo, ponto e vírgula. Esse daqui é o terceiro, Enter. Simples assim. Beleza, pessoal. Então, com esses conceitos básicos, a gente já consegue avançar agora um pouco mais rápido para ver outras funções aqui no Excel. Mas continuando com a função de soma, agora tem um exemplo real, onde eu tenho vários e vários itens que foram vendidos aqui na lojinha, digamos assim. Pode ser que você não trabalhe com vendas, não tem problema, mas a função de soma é uma função que soma as coisas. Então eu trouxe esse exemplo para te mostrar na prática. Você pode aplicar com outras finalidades, não precisa ser vendas. Você tem números, valores, usa a função de soma para somar, beleza? Aqui eu tenho a ID do pedido, data, produto, kiwi, cereja, banana, manga, eu acho que deve ter outro por aqui. Enfim, cereja, o quilo vendido, quantidade de quilos, venda total, custo total e margem. O que eu gostaria de fazer? Saber o total que foi vendido. E como é que eu posso fazer esse total que foi vendido?
utilizando a coluna da venda total. Só que você está vendo que aqui tem várias e várias informações? Então, como é que eu poderia fazer isso? Ao invés de somar linha por linha, eu uso a função de soma, seleciono todo esse intervalo aqui e aperto Enter. Acabou, simples. Então vamos lá. Ó. Aqui do lado eu escrevi, ó, venda total, Enter. E então eu vou utilizar o que já aprendemos. Igual, soma, 2 cliques, 1, 2. Aqui nesse caso eu vou clicar e arrastar até o final, para selecionar todos os valores. Caso você ache esse processo um pouquinho demorado, daqui a pouco eu te mostro outro jeito de fazer. Mas é isso aí, ó, selecionei tudo. Inclusive, tem 2.747 linhas. Este meu arquivo aqui de Excel, bastante, né? Então, olha que rápido a função de soma consegue me ajudar. Vou apertar o Enter, tá, pessoal? Selecionei tudo, aperto o Enter. Agora, lá em cima, já tive o retorno do valor total vendido, 214 mil. Agora eu gostaria de fazer a mesma coisa para saber o custo total, custo, que é a coluna T, tá vendo? Ó, T. Agora eu vou usar novamente, igual soma, 2 cliques, mas pera. Eu não vou selecionar desse jeito aqui, ó, arrastar para baixo, não, porque vai demorar. Eu vou clicar aqui na letra T, porque dessa forma eu vou selecionar automaticamente toda a coluna. T, pronto, ó, tudo já foi selecionado. E então, Enter. É isso aí, ó, venda e custo. Agora, olha que legal, como eu utilizei a função de soma, eu posso até mesmo saber qual que seria agora o lucro bruto, que nada mais é do que venda menos custo. Igual. Aqui eu vou fazer uma fórmula no Excel, que é algo mais simples. Igual o valor da venda menos, sinalzinho de menos, custo total. Enter. Pronto, aí ó. Então deu para ver que ficou muito próximo, né? Aqui ó, o custo é quase igual ao lucro, mas enfim, esse aqui é meu lucro, ó. 107 a 313,26. Beleza. Agora, pessoal, partindo por uma outra função, como é que eu poderia, agora que eu já sei a venda total, 214 mil, o quanto que vendeu por produto? Porque eu já sei a venda total, mas agora eu gostaria de saber o quanto que o Kiwi vendeu. Até porque aparece várias vezes. Aqui, ó, Kiwi, e assim por diante. Como que eu sei a quantidade que vendeu por produto? Eu tenho que somar o que vendeu aqui, o que vendeu aqui, o que vendeu aqui e separar por produto. Que difícil fazer isso agora, hein? Como que a função de soma pode me ajudar? Na verdade, para que a gente possa resolver esse problema, iremos utilizar agora a função soma-C. Função soma-C. Assim como a função de soma, a função soma-C consegue nos ajudar a somar coisas. Porém, o benefício da função soma-C é que ela vai somar só o que você precisa. Então, nesse caso, pessoal, se eu quisesse saber o quanto que o Kiwi vendeu, Kiwi, poderia ser outro produto também. Mas, enfim, vamos começar com o Kiwi. Qual que é o total vendido desse produto? Igual, soma. Qual que é o problema da soma? A soma vai somar tudo. Eu não quero somar tudo. Eu quero somar só o Kiwi. Então, soma SE, soma C. 2 cliques, 1, 2. O que basicamente a soma C faz? Soma C por Kiwi. Ah, eu quero somar C for o Kiwi. C. Sabe a palavra C que a gente usa? Ah, se acontecer isso, então blá blá blá. É isso, é justamente isso. C. Eu quero somar C for o Kiwi. Intervalo. O que é o intervalo que está pedindo aqui? Ó? Tá vendo? Ó? Intervalo, critério, intervalo de soma. O intervalo é onde eu tenho a minha coisa, o critério, aquilo que eu quero especificar. No caso é o Kiwi, certo? Kiwi. Porém, aonde que eu vou verificar o que é Kiwi e o que não é? Nos produtos. Então, o intervalo é o meu critério, intervalo de critério, que no caso está aqui, ó, coluna C, onde eu tenho os produtos. E aí a soma C vai ver o que é Kiwi e o que não é. O que for, ela vai utilizar. Ponto e vírgula. Qual é o meu critério? Está aqui do lado, ó, Kiwi. Cliquei nele. Ponto e vírgula. Agora o que eu quero somar? Eu quero somar o que está aqui, ó, na coluna E. Pronto. Então, toda vez que a soma C encontrar Kiwi, vai somar o valor que está na mesma linha. E se for banana? Banana não é igual a Kiwi, então não vai somar. Beleza? Então a função soma-C funciona desse jeito. Enter. É isso aí, pessoal. Ó, Kiwi, 91.908,76. Sabe o que é legal da função que a gente já aprendeu? É que se a gente atualizar os valores, automaticamente o resultado também atualiza. Exemplo, ó, aqui eu tenho banana prata. Eu gostaria de saber o quanto que vendeu da banana prata. Deixa eu escrever aqui então, ó. Banana prata. Enter. Ali, ó, 14.141,48. Tá vendo que automaticamente atualizou?
E se eu colocasse agora cereja, enter, 95 mil. Legal, né? Então, automaticamente, a partir do nome que a gente digita do produto, eu consigo ter o retorno do total vendido. E um detalhe, coloquei cereja. Vamos por um outro item. Kiwi, enter. Mais um item. Vamos pegar aqui o próximo que tem. Eu tenho também banana prata. Vamos colocar aqui então, ó. Banana prata, enter. Se eu clicar nessa célula onde eu fiz a fórmula, no cantinho, e arrastar para baixo, eu consigo ter o retorno de cada venda dos produtos que eu especifiquei aqui do lado. Ó. Se eu quiser puxar mais um pouquinho, eu posso. Não vai retornar nada, por quê? Porque não tem produto aqui, ó, puxando. Mas se eu colocar o nome de um produto, exemplo, manga Palmer, enter, olha lá, ó, ele consegue retornar automaticamente o quanto que vendeu desse produto também. Então, dessa forma que a gente pode usar a soma C no Excel. Número 3 é a função PROC-V. A função PROC-V consegue procurar algo que precisamos e retornar o valor correspondente. Nossa, professor, não entendi nada. Na prática fica mais fácil. Aqui o que eu tenho? Eu tenho um problema prático e real. Vários colaboradores da empresa podem fazer a solicitação de materiais. Até porque às vezes o colaborador está precisando de algo, ele vai lá, pede, e o pessoal registra o valor que ele pegou e tudo mais, para depois poder fazer os lançamentos, tudo certinho aqui na empresa. Então o que aconteceu? Ó? Aqui eu tenho uma lista com o nome do colaborador, a pessoa colocou, ó, a pessoa que foi responsável por entregar os materiais, foi colocando aqui, ó, o nome de cada colaborador que solicitou algum material e o valor desse material. Então, ó, Eduardo Pereira, pegou aqui, ó, 189,32. E a pessoa também colocou a data da solicitação. Mas algo que a pessoa esqueceu de colocar seria o código do colaborador, até porque o sistema da empresa funciona com números. Então, se tiver só um nome, pode ser que dê algum problema, por causa da letra e tudo mais. Então, o ideal seria o código. Exemplo, Eduardo Pereira. O correto seria aqui, ó, Eduardo Pereira, tá aqui, ó. Tá vendo que esse código aqui refere ao cadastro do Eduardo. Então, teria que ter esse código, 172245. Colocar aqui, ó, 172245. Só que o problema é o seguinte, Samuel tem outro cadastro, o Pedro tem outro. Imagina só, toda hora eu ter que ficar voltando nessa lista para pegar o código. Não dá, né? E além disso, a autorização é o nível de autorização que o funcionário, que o colaborador tem. Então também preciso puxar essa informação daqui. Mas aí que tá o problema, né? Porque, olha só, não dá para eu ficar fazendo isso toda hora. Vindo aqui, confere o colaborador, pega a autorização, coloca lá. Vai demorar pra caramba para eu fazer esse processo. Então, a melhor maneira da gente resolver esse problema é utilizando a função PROC-V. Nesse caso, pessoal, vamos começar com a autorização, tá bom? Depois a gente faz o código. Você vai entender o porquê. Vamos começar então com a autorização. A autorização é essa coluna que temos aqui, ó. Vamos lá. Igual, PROC-V, igual PROC-V. 2 cliques. 1, 2. Ah, e só uma curiosidade. PROC significa procura, procurar. E V, vertical. Você já vai entender o processo. Qual que é o valor que eu procuro? O valor que eu procuro é o nome do colaborador. Nesse caso, Eduardo. Cliquei na célula. Ponto e vírgula. Aonde está os valores que eu vou procurar a partir do nome do colaborador? Está aqui nesta lista. E é muito importante, pessoal, você sempre começar com a coluna onde você tem os valores que você procura. Então vamos começar na coluna B. Não é coluna A, porque eu não estou procurando código, estou procurando o nome do colaborador. Então eu vou clicar na coluna B. Ó, clico na coluna B e arrasto até a coluna C. Então eu estou procurando o colaborador e quero retornar a coluna C. Ponto e vírgula. Número da coluna. O que é isso? Tá vendo que aqui eu selecionei 1, 2 colunas? Qual é a coluna que eu quero trazer como resultado? A segunda coluna. Por quê? Porque a partir do nome, exemplo, Eduardo, que é a coluna 1, eu quero retornar o valor que está na coluna 2. Então é número 2. Ponto e vírgula. E eu quero o quê? Uma correspondência exata. Ou seja, se eu procuro Eduardo, é para retornar o Eduardo, não é para retornar outro nome. Então é exato. 2 cliques, Enter. E é isso aí. Então veja que A0 é a autorização do Eduardo. Será que tá certo? Ó? Eduardo, opa, A0, é isso mesmo. E se por algum motivo mudasse essa autorização? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Olha o que aparece aqui. 1, 2, 3, 3, 2, 1. É isso aí, tá funcionando, pessoal. Agora deixa eu voltar, né, o que eu tinha feito aí, ó. A0, pronto. Agora no cantinho dessa célula, eu vou clicar e arrastar para baixo. Até o final da minha planilha. Assim eu consigo preencher as autorizações para todos os colaboradores que eu tenho, ó. Luzia Souza.
A1. Será que tá certo? Vamos ver? Luzia Souza, A1. É isso mesmo, acabou. Por que eu falei para começar com a autorização, pessoal? Porque o PROC-V não vai conseguir pegar o código. Mas por que isso? Porque o PROC-V funciona do seguinte modo. Ele utiliza a lista que você vai procurar alguma coisa e retorna os valores que estão à direita, como a autorização. Então o PROC-V funciona sempre assim. Pega a lista que você precisa, encontra o valor e retorna o que está à direita. Ah, professor, mas agora eu quero pegar o código. Então é só eu ver o colaborador e retornar o que está à esquerda. Não funciona. PROC-V não funciona. Ele só vai pegar o que está para a direita. Se você tiver o que está à esquerda, não funciona o PROC-V. Mas então o que eu faço nesse caso? Bom, nesse caso o que você pode fazer é utilizar PROC-X. PROC-X. Por quê? Porque o PROC-X ele é muito parecido com o PROC-V. Ele funciona do mesmo jeito. Ele vai pegar aquilo que você está buscando, exemplo, o nome do colaborador, e pode retornar a informação que está à direita ou a informação que está à esquerda. Então, fica uma dúvida, né? Professor, então quer dizer que o PROC-V e o PROC-X fazem a mesma coisa? É, quase isso. Digamos o seguinte, se você tem o PROC-X no seu Excel, use o PROC-X, porque ele substitui, sim, o PROC-V. Então, se você tem PROC-X, nem precisa usar mais o PROC-V, porque ele é mais completo, digamos assim. Você percebeu que o PROC-V, ele só pega o que está à direita, ó, então PROC-V. Porém, pessoal, o bom do PROC-X é que ele pega o que está à esquerda e também o que está à direita. Então o PROC-X ele é mais completo ainda. Então é por isso que eu prefiro sempre usar PROC-X. Lembra que a gente não ia conseguir fazer o código? Agora já é possível. Igual PROC-X, 2 cliques, 1, 2, o valor que eu quero pesquisar. É o nome da pessoa, ponto e vírgula. Aonde que eu vou pesquisar esse valor? Eu vou pesquisar na coluna B, só isso, só a coluna B. Ponto e vírgula, e o que eu vou retornar? Ó? Retorna a coluna A, caso encontre aquilo que eu procuro. Enter, acabou, ó. Olha só. Já conseguiu retornar o código a partir do nome do colaborador. Agora é só clicar e arrastar para baixo, e a gente finalizou. O legal do PROC-X é que ele é mais simples de usar, você viu? Não precisa especificar a coluna, colocar um número. Daria até para fazer a autorização usando PROC-X. Igual PROC-X, 2 cliques, 1, 2. Eu quero pesquisar o colaborador, ponto e vírgula. Aonde que eu pesquiso o colaborador? Na coluna B. Ponto e vírgula. E o que eu quero retornar? A coluna C, a autorização. Enter. Aí, ó, simples, pessoal, tá vendo? Então o PROC-X é mais versátil do que o PROC-V. E eu sempre gosto de utilizar o PROC-X, sempre que é possível. Se o meu computador tem PROC-X, eu uso o PROC-X, eu não uso o PROC-V, tá bom? A função número 5 é a função DataDiff. E o legal dessa função, igual DataDiff, é que nem mesmo existe no Excel. Mas como assim? Não é que não existe, é que é oculta. É uma função muito útil, porém não tem a lista dessa função aqui no Excel. Não está listada entre as funções. Mas o que basicamente a função DataDiff faz? Vamos abrir aqui um parênteses. Olha lá, está vendo que quando eu abro o parênteses, o Excel já reconhece essa função, porém não está listada no Excel. Basicamente, pessoal, essa função calcula diferença entre uma data e outra. Idade, calcula anos entre uma data e outra, meses, dias e assim por diante. Ah, professor, mas não é necessário eu fazer utilizando essa função. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, que calcular a idade de alguma coisa, dia 1 de 2001, e quiser saber qual que é a idade dessa data, quanto tempo se passou em anos, eu posso ter o dia de hoje, 20/3/2025, Enter, e então, igual, data de hoje menos a data antiga, Enter, e aqui eu vou ter a diferença. Mas peraí, 8.000? 8.000 é a diferença de uma data para outra. Isso daqui está em dias, certo? Diferença em dias. E se você quiser saber em anos? Aí você teria que dividir por 365, só que tem ano que tem mais dias do que outro. Nossa, então olha o trabalho que daria isso. Então a melhor maneira de você calcular diferença de anos, idade de uma data para outra, é utilizar DataDiff. Então o que a gente poderia ter aqui? Ó? Data inicial, Enter, que pode ser 1/1/2001, como eu dei o exemplo. Enter. Para que eu possa saber quantos anos tem a partir dessa data, eu tenho que saber o dia de hoje. E o dia de hoje pode mudar. Vai que você está assistindo esse vídeo em 2050, vai ser uma data diferente. Então aqui eu vou considerar que a data atual é
20/3/2025. Enter. Então, qual que é a diferença dessas datas? Diferença igual data diff, abre parênteses, para ativar a função. E então, data inicial, ponto e vírgula, data atual. Ponto e vírgula. E agora vem um pequeno truque, ou uma pequena adição. Depois daquele ponto e vírgula, você pode adicionar aspas, y, fecha aspas. Aspas, m, fecha aspas. Ou aspas, d, fecha aspas. O que isso quer dizer? Y é anos, m é meses e d é dias. Basicamente, como que você quer calcular a diferença dessas datas? Anos, meses ou dias? Por que está usando y ao invés de a? Porque essa função não foi muito bem traduzida. Então fica em inglês. Year, month e day, tá bom? Então aqui nesse caso, pessoal, eu quero calcular idade, anos. Então abre aspas, y, fecha aspas. Enter. 24. A diferença dessas duas datas. E se eu quisesse agora utilizar meses, eu posso colocar o m no lugar do y. Olha lá, 290 meses. E se eu quisesse agora dias, coloco d, enter. E por coincidência, é o mesmo resultado que a gente obteve anteriormente. Porém, com a função datadiff, é muito mais fácil. Porque você só coloca o que você quer, ano, mês ou dia, aperta o enter e é isso aí. Não precisa ficar quebrando a cabeça fazendo cálculos complexos. Aqui, sim, o Excel já considera todas as possíveis variações de quantidades de dias que tem em cada ano. Beleza? Pessoal, só um aviso rapidinho. Se você quiser agendar uma aula particular de Excel comigo, eu vou deixar o meu número de contato no comentário fixado aqui desse vídeo. Então é realmente uma aula particular de Excel ao vivo, eu e você, onde você pode tirar as suas dúvidas de Excel, seja para o seu dia a dia ou para o seu trabalho. Às vezes você quer aprender como fazer uma planilha, como fazer uma fórmula, como resolver algum problema com Excel, eu consigo te ajudar, tá bom? É só você entrar em contato comigo com o meu número, que eu vou deixar aqui no comentário fixado, e aí a gente consegue marcar uma aula particular de Excel, tá bom? Eu e você. A função número 6 é uma excelente função para automatizar tarefas. É a função C. Neste caso, eu gostaria de se o tempo de produção maior que 74 segundos, então eu quero retornar erro. Caso contrário, ok. Aqui eu tenho um pequeno relatório com data e hora, máquina e o tempo de produção que a máquina levou para fazer determinado produto. Só que tem um problema. Igual estava escrito aqui em cima. Se o tempo de produção for maior que 74 segundos, igual aqui, ó, então não vai ficar válido a peça, porque ela acabou passando um pouco do ponto. Então tem que escrever aqui erro. Só que se não for maior que 74, tá ok, tá beleza, é isso mesmo, tá certinho. Só que imagina só, tempo de produção 59, então aqui ok. 49, ok. 42, ok. 79, erro. Nossa, imagina eu ficar fazendo isso linha por linha, verificando número por número. E outra coisa, vai que algum dia esses números mudem. Eu tenho que refazer toda a lista de novo. Então não é uma solução inteligente fazer manualmente. Dessa forma eu vou utilizar igual C aqui no Excel para me ajudar. 2 cliques, 1, 2. O que eu vou fazer aqui, ó? C, teste lógico. Tempo de produção. Tempo de produção. Ele for maior, olha o símbolo que eu estou usando, maior do que 74, ponto e vírgula. Então, se isso for verdade, se o tempo de produção for maior do que 74, eu quero, abre aspas, retornar erro, fecha aspas. Mas, caso não seja verdade, ponto e vírgula, porque tá bom. Abre aspas, ok, fecho aspas, fecho parênteses. Basicamente, o que eu fiz é o seguinte, se esse tempo ali que eu tenho, ele for maior que 74, então retorna erro. Caso não seja, retorna ok. Enter. Pronto, ok, é isso aí. Só que se esse primeiro valor fosse 99, enter, erro. Se fosse 9, enter, ok, e etc. Seguindo a regra que eu coloquei. No cantinho da célula agora, eu clico, seguro e arrasto para baixo. E dessa forma eu consigo finalizar esse status automático para todas as linhas que eu tenho. E aí fica fácil identificar aonde deu erro e aonde não deu. E como eu falei, se os valores forem atualizados, automaticamente o resultado também é atualizado para você. A função número 7 é a função E. Função E. Simplesmente isso. Igual E. O que a função E faz? Ela é uma função que verifica vários argumentos, se são verdades ou não são. É muito legal utilizar a função E junto com outra função. Exemplo, a função C, que acabamos de utilizar. Neste caso, vou te dar um pequeno exemplo simples. Banana, maçã.
gostaria de fazer uma verificação e verificar mesmo se isso daqui é igual a banana e isso é igual a maçã. Obviamente, professor, é lógico que é, eu tô vendo, mas calma aí. Igual, clico. E olha só, primeiro item, ele é igual a, abre aspas, banana, ponto e vírgula, e eu quero verificar se o segundo item, ele é igual, abre aspas, maçã. Claro que é verdadeiro, certo? Os dois são verdades. O primeiro sim é igual a banana, então aqui tá certo. E o segundo sim é igual a maçã. Então certo e certo, correto? Como eu tive certo e certo, então tudo isso aqui vai dar certo, vai dar verdadeiro. Enter. Pronto, verdadeiro. Mas, e se eu trocasse um item, digamos, banana por kiwi? Enter. Falso. Por que isso? 2 cliques, 2, porque agora o que a gente tem? Nesse caso, pessoal, você está concordando aqui comigo que eu estou verificando se o primeiro item que eu tenho é igual a banana? E não é igual a banana. O segundo é igual a maçã? Sim. Mas o que significa o e? Os dois têm que ser verdade. Ou tudo que você colocar aqui dentro tem que ser verdade. Então, o primeiro argumento tem que ser verdadeiro e o segundo também. Como o primeiro não é verdade, já invalidou toda a função. Ficou tudo falso. Beleza, professor, mas por que isso é interessante? Por que eu preciso aprender isso daí? Porque agora a gente consegue utilizar, digamos, a função C com um pouco mais de especificidade. Com um pouco mais de dificuldade também. C. Tempo de produção maior que 50. E produto igual a plástico, então revisar. Caso contrário, ok. Então o que acontece aqui, pessoal? Se, vamos pegar aqui um tempo de produção maior que 50. Você concorda que isso daqui é maior que 50? Sim, é verdade. E o produto, ele é plástico? Não, não é. Ah, então tá ok, beleza. Só tem problema quando o tempo de produção é muito grande e o produto é plástico. Exemplo aqui, ó. 63. Opa, é maior do que 50. E o produto, ele é plástico? É. Então tem problema aqui, não pode, tem que revisar. Mas, e se fosse aqui 63 e aqui fosse inox? Aí beleza, não tem problema nenhum. Então veja que a função E consegue nos ajudar quando a gente vai fazer a função C com mais de um critério, por exemplo. Igual C, quando a gente precisa verificar 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas. Aqui eu tenho que verificar 2 coisas. O tempo de produção e o produto. C, 2 cliques. E logo aqui, pessoal, teste lógico, depois do parênteses, eu já coloco o E. E assim a gente usa o E dentro do C. E sempre que você junta funções no Excel, isso é chamado de função aninhada. Aninhada. 2 cliques, função E, 2, pronto. Agora, ó, o que eu vou fazer? Primeiro, eu quero verificar se o produto que está aqui do lado, ele é igual, abre aspas, ao produto plástico. Fecho aspas. Além disso, ponto e vírgula, eu também quero verificar se o tempo de produção que eu tenho é maior do que 50. Acabou. Fecho aspas. Caso, pessoal, caso isso daqui seja verdadeiro, ponto e vírgula, o que eu retorno? Abre aspas, revisar. Fecho aspas. Ponto e vírgula, mas caso não seja verdadeiro, é porque, abre aspas, tá ok, fecho aspas, fecho parênteses e aperto Enter. Ok, é isso mesmo. Ó. Você concorda que o tempo de produção é maior que 50? Sim. Mas o produto é plástico? Não. Então tá ok. E se o produto fosse plástico? Enter. Opa, revisar. Mas e se o tempo de produção fosse 5? Enter. Aí tá ok. Então olha que legal, a gente conseguiu fazer uma função C que verifica 2 coisas ao mesmo tempo. Deixa eu clicar e arrastar para baixo. E assim a gente consegue ter o revisar e o ok, utilizando a função E. A função número 8 é a função OU. E similarmente com a função E, a função OU nos ajuda a verificar vários critérios ao mesmo tempo. Porém, pessoal, você lembra que na função E tudo precisava ser verdadeiro para ser ok? Nesse caso, não precisa. A função OU, basta que um seja verdade. Ou. Vou te dar um exemplo simples antes da gente partir para a prática. Aqui eu tenho vários itens. Banana, kiwi e banana. Certo? O que eu quero fazer aqui? Eu quero verificar se algum destes itens é kiwi. Então olha que interessante. Igual ou 2 cliques, 2. Esse item é igual a, abre aspas, banana, ponto e vírgula. Ou este item é igual a, abre aspas, banana. Ou este item é igual, abre aspas, banana, ponto e vírgula. Ou este item é igual, abre aspas, banana,
Vou parar por aqui para não ficar muito longo. Vou apertar o Enter. O que você acha que vai retornar? Verdadeiro. Por quê? Por que eu tive verdadeiro? Por que eu fiz aqui? Eu estou verificando se ou este item é banana? Ou este é, ou este é, ou este é? Sim, algum destes itens é banana. Então tá certo, é isso mesmo. Basta que um destes valores seja verdadeiro. Mesmo que o kiwi não seja igual a banana, não tem problema. Tem algum item que é. Agora eu poderia até fazer o contrário, ó. Maçã, laranja e banana. Por que deu verdadeiro? Porque eu estou verificando. Ou, este item é igual a banana? Não é. E esse daqui é? Não é. E esse daqui é? É igual a banana. Então é isso aí, tá certo, tudo certo. Ou, eu só quero ver se existe um que é igual a banana. Ou, tá bom? Se fosse e aqui no lugar, todos teriam que ser igual a banana para ter verdadeiro. Mas a função ou, apenas um, tem que ser igual ao que você especificou. Deixa eu remover isso daqui. E vamos lá. O que eu tenho aqui de exemplo prático? Eu preciso colocar aqui do lado um status para saber se eu devo ou não comprar o produto. Aí como é que eu sei se eu devo ou não comprar? Pela quantidade de estoque ou se a pessoa escreveu uma observação para comprar. Então, exemplo, comprar item com menos de 10 unidades no estoque. Preciso comprar isso daqui? Sim, porque tem menos de 10. E esse daqui? Não, tem 51 unidades no estoque, então não vou comprar. Mas espera aí. Ou se observação igual a comprar. Então, nesse caso, pessoal, mesmo que a quantidade seja alta, tem o status comprar. Então, eu preciso comprar, tá bom? Ou a quantidade, ou a observação. Então, aqui, ao lado, eu posso escrever assim, ó. Status, enter. Deixa eu aumentar isso aqui. Igual C, 2 cliques, 1, 2. Na função C, aqui dentro, eu já uso ou. Clico, 1, 2. Eu quero verificar ou a quantidade. Ela é baixa, ou seja, menor do que 10, ponto e vírgula, ou a observação é igual, abre aspas, comprar. Fecho aspas, fecho parênteses. Caso um destes dois critérios seja verdadeiro, quantidade baixa ou observação comprar, então, ponto e vírgula, abre aspas, comprar item, fecho aspas. Ponto e vírgula, caso não seja verdade, abre aspas, não comprar item. Fecho aspas, fecho parênteses, enter. Comprar item é a primeira observação que eu tive. Deixa eu arrastar para baixo. Clico no cantinho e vamos ver aí, ó. Pronto. Por que aqui eu tive comprar item? Por quê? A quantidade eu tenho que comprar pela quantidade? Não. Mas pela observação, sim. Então é isso aí, ó. Comprar item. E o segundo item? Olha, não precisa, tem 14. E também não tem nada na observação, então é não comprar. E assim por diante, tá? Dessa forma a gente consegue verificar que a função ou é uma função que nos permite utilizar a função C com mais critérios. A função número 9 é a função média. E como o nome sugere, ela consegue tirar a média de coisas que a gente tem. Neste exemplo prático, eu tenho uma lista de várias coisas que foram vendidas para clientes diferentes. O que eu gostaria de saber? Eu queria saber, eu poderia até somar a quantidade total para saber o faturamento. Sair somando isso daqui, ó, total. Mas eu não quero. Eu queria saber qual que é a média de vendas. Até porque, pessoal, eu tenho aqui ó, um produto que foi vendido por 30. E aqui embaixo eu tenho um produto que foi vendido por 150. Então eu gostaria de saber a média. Tem coisa que é vendida por 30, tem coisa que é vendida por 150. Mas e a média? A média de vendas. Até porque dessa forma eu conseguiria ter um ticket médio. Saber a média de valor de venda da minha empresa. Então aqui do lado, ó, ticket médio, eu posso fazer igual, média, 2 cliques, 1, 2 para selecionar. E agora eu venho e seleciono a coluna F desse jeito aqui, com um pequeno intervalo, ou eu clico aqui na letra F para selecionar tudo de uma vez. Enter. Pronto, ó, simples assim, ó, 76 e 42. Então mesmo que eu tenha aqui ó, itens que vão ali desde R$12 e itens que vão até 160 mais ou menos, a média é 76, como a gente descobriu aqui em cima. Esse é o ticket médio. A função número 10 é a função média C. Média C. E talvez a essa altura você pode começar a entender o que seria esse C no final da função. Média C. Média C. Ou seja, vai tirar a média só do que você precisa. Então, se você tem uma lista com vários valores, digamos, qual que é a média de vendas que eu tenho aqui? Qual que é o ticket médio? Tem produto que foi vendido ó, a R$1.000 aproximadamente. E tem produto que foi vendido a 40 mil. Nossa, olha a diferença de valores. De 1.000 a 40 mil.
Porém, qual que é a média desses valores? Eu poderia fazer simplesmente média total igual média, 2 cliques, 1, 2, e selecionar a coluna D, onde eu tenho as vendas. Enter. Então essa é a média, pessoal. Esse é o valor de média. 11.041. Deixa eu colocar aqui em moeda. Pronto. Mas e se eu quisesse saber a média apenas para um produto específico? A média do notebook. Eu vou escrever aqui, ó. Eu quero a média do notebook. Enter. Qual que vai ser? Igual média C. Média C. Média se o item for notebook. 2 cliques, 1, 2. Primeira coisa que eu seleciono é o intervalo, onde eu tenho aquilo que eu vou verificar. Exemplo, coluna B. Pronto. Ponto e vírgula. Qual o critério? Notebook. Ponto e vírgula. Qual é a média? Vendas. Enter. Clico aqui, coloco em moeda. Pronto. Então, olha, a média total é 11.000. Porém, a média do notebook é 22. Outra coisa, tem outros produtos. Exemplo, tablet. Deixa eu colocar aqui então, ó. Tablet, enter. 7,5. Tá vendo então como que tem diferença, ó, de um produto para o outro? Legal, né? Dessa forma a gente consegue tirar a média. Eu poderia até fazer mais aqui uma coluna com outro produto diferente, enfim, mas eu acho que deu para entender, né? Média C. A função número 11 é a função número de caracteres. Essa função igual número de caracteres, 1, 2, consegue contar, deixa eu pegar aqui uma célula de cima, enter, a quantidade de caracteres que existem nessa célula. Se eu escrever banana, enter, retorna 6, porque é a quantidade de caracteres que tem a palavra banana. Se eu colocar banana, espaço, 1, 2, 3, espaço, porcentagem, enter, retorna a quantidade de caracteres, espaços, símbolos, letras, números, que a palavra contém. Tá, professor, mas por que isso é importante? Porque a função número de caracteres pode ser muito útil quando precisamos verificar se algo está correto ou não. Mas o que isso quer dizer? Exemplo. Aqui eu tenho uma tabela com vários boletos, valor, data do registro de emissão e a data do pagamento. O que eu gostaria de saber? Se o boleto que está registrado aqui está correto, se o número do boleto está correto. Então, digamos, pessoal, que o número correto ele tenha alguns caracteres. Vamos fazer aqui uma contagem. Igual número de caracteres, 1, 2, clico no boleto. Enter. Ó, 12. Deixa eu clicar e arrastar para baixo um pouquinho. 12. Tá vendo que tudo tem 12? Então, o padrão, pessoal, é 12. Se tiver algum que tem 11, se tiver algum que tem 50, se tiver algum que tem 9, tá errado. O certo é 11. Então, aí eu consigo verificar se tem algum errado ou não. É muito mais simples. Ah, professor, mas é só você filtrar os boletos e ficar vendo qual que é menor, qual que é maior. Nossa, pessoal, é difícil fazer isso. Porque, olha só, não parece que este número aqui, ele é bem maior do que este daqui, por exemplo? Parece, né? Mas eu acho que tem a mesma quantidade, ó, esses dois. Vamos ver? Deixa eu puxar para baixo. Aí, ó, tem tudo a mesma quantidade, ó, tudo 12, tá vendo? Então, se ficar vendo pelos olhos, é difícil. Então, ver através de número mais simples é mais fácil. 12, 12, 12, 12, beleza? Vamos lá, então, arrastar até o final. Ou você pode aqui dar 2 cliques para descer para baixo, mais rapidão. 1, 2, pronto. Opa, 7. Não tá certo então, ó. É isso mesmo, tá bem menorzinho, ó. Mas pode ser que existam algumas outras ocorrências que são mais sutis ainda, que tem 13 ou que tem 11, fica ali bem próximo do 12, né? Mas enfim, ó, aí eu consigo ir identificando, ó. Outra maneira de você pegar mais rápidos aqui seria você colocar um filtro. Aqui deixa eu colocar assim, ó, conferência ou número de caracteres. Aumento, seleciono essas colunas, página inicial, lá na direita, classificar e filtrar, filtro. Número de caracteres, eu clico aqui, seleciono tudo menos o 12, que é o correto. Ok, aí ó, olha o tanto de erro que eu tive, ó. Então, muito mais fácil, eu já consegui visualizar os boletos que estão errados e o número de caracteres que eles têm. E aí pronto, ó, posso vir aqui, selecionar tudo, pintar de amarelo, fazer uma marcação que eu quiser, enfim. Dessa forma, então, pessoal, a gente consegue contabilizar o número de caracteres de uma célula e utilizar na prática essa função. Função número 12 é a função igual conte.valores. A função conte.valores, pessoal, consegue contar valores que a gente for digitando na célula. Então, digamos que eu selecione essas células aqui, Enter, retornou 0. Por quê? Porque não tem nada. Mas e se eu for adicionando coisas dentro dessa célula? Enter, a contagem vai aumentando.
Por que é legal utilizar a função conte valores? Porque dessa forma a gente pode contar as coisas que a gente tem. Ah, mas por que eu vou usar isso? Digamos que você tem uma lista de participantes. À medida que essa lista vai aumentando, a contagem também vai aumentando para você, como você pode ver, como eu estou fazendo aqui. Outra coisa, você tem uma lista de produtos, uma lista de itens. À medida que vai aumentando a lista, vai aumentando o número da contagem. Você tem uma lista de pedidos, também vai aumentando. Você quer saber quantos pedidos já tem registrados? Você pode fazer a utilização dessa função. Nesse caso, sim, eu tenho algo bem grande, que é uma lista com vários itens, pedidos. Eu gostaria, nesse caso, de poder igual conte.valores, 2 cliques, saber quanto que já tem de pedido aqui. Então, deixa eu pegar, por exemplo, a coluna B. Ah, professor, mas eu quero pegar a coluna A. Pode pegar, não tem problema. Vai contar o que tem na célula. Coluna B, Enter, retornou 136. Porém, pessoal, aqui tem um detalhe. Como a gente selecionou toda a coluna B, não se esqueça, o cabeçalho também é uma coisa. Então, vai ser também contabilizado. Quer ver? Se eu deletar o cabeçalho, 136. Delete, 135. Ou seja, o cabeçalho também é contabilizado. Dessa forma, o que é legal a gente fazer na função conte.valores? 2 cliques. Lá no final, colocar menos 1, porque aí a gente faz um ajuste dentro da própria função. Enter, 135. Menos 1 para desconsiderar o cabeçalho, né? Agora já está tudo certinho. Conte.valores, para contar coisas que você tem. A função número 13 é a função contar.vazio. Assim como podemos contar coisas, também podemos contar vazios. E por que isso é útil? Porque assim como você pode ver, existe aqui nessa minha planilha várias linhas vazias, que não têm informações. Isso pode ser comum de acontecer quando você baixa um relatório de um sistema, quando você pega um arquivo, pode vir com linhas faltantes. E nesse caso, a gente pode utilizar uma função para contabilizar estas linhas faltantes. Então, olha que legal. Igual contar vazio. Até eu confundi, mas vamos lá. Ó. Só colocar conte, a gente já vê a lista. E aqui, ó, contar.vazio. 2 cliques. 1, 2. Contar vazio. Aqui é muito cuidado no seguinte, pessoal. Se você selecionar células vazias, Enter, ele vai contar, ó, 7. São as células que você selecionou. Então tem que tomar cuidado, porque se você selecionar toda a coluna, lá no final do Excel tem um monte de linha vazia. Então não é para contar isso daí. É para contar só o que está dentro da minha planilha. Então, nesse caso, vamos tomar cuidado com o intervalo. Igual contar vazio. Vou selecionar, ó, uma coluna e arrastar até o final, para ter certeza que não passa. Tá vendo que se eu continuasse selecionando, ó, a minha tabela acabou ali em cima. Ó. Tá vendo que acabou aqui? Mas e se eu continuasse selecionando? Aí tá errado, né? Então vamos selecionar certinho até o final dela. Enter. Resultado 18. Ou seja, tem 18 linhas que estão faltantes, né? Bom, então eu já identifiquei aí que tem 18 erros, digamos assim, na minha planilha. Então dessa forma é uma opção muito boa para você identificar as linhas aí que estão faltantes ou contar vazio no Excel. Contar vazio. Células que não têm informação. A função número 14 é a função conte.c. O legal dessa função é que ela conta só o que você quer. Então, neste exemplo, eu tenho mês, produto, quantidade e venda. Quantas vezes será que o tablet foi vendido? 1, 2, 3, 4. Mas se eu ficar contando assim, vai demorar pra caramba. Então, será que não tem uma maneira melhor? Tem. Função conte.c. Igual conte.c. 2 cliques, 1, 2. Qual que é o intervalo? Aqui, ó, coluna B. Ponto e vírgula. E qual é o meu critério? Meu critério pode ser essa célula aqui de cima. Enter. Vamos escrever agora aqui, ó, tablet. Enter. Aí, ó, 12 vezes que apareceu o tablet. Se eu colocasse outro produto, notebook. Enter. Opa, ficou 12 também, né? Enfim. Quer ver? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Se eu colocar nessa lista, pode ser aqui, ó, o meu nome. Enter. Se eu colocar aqui, para ele contar quantas vezes o meu nome aparece, Enter. Ele consegue, ó, que legal. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma contagem só do que você precisa, utilizando a função conte.c. Função número 15 é a função hoje. Hoje. Qual é o seu dia de hoje? O Excel sabe. Ele utiliza a data do seu computador. Igual hoje, 2 cliques, 1, 2 e aperta o Enter. 6/3/2025. Essa é a data do meu hoje. Se você fizer isso, vai aparecer a data do seu hoje. Legal, né? Interessante. Mas qual é a aplicabilidade desta função?
Essa função pode ser muito útil, pessoal, quando você precisa ter cálculos que precisam automaticamente serem atualizados. Que tipo de cálculo que precisa ser automaticamente atualizado? Data de vencimento, validade de produto e assim por diante. Se eu falar para você que tem aqui, ó, um produto ABC, que ele tem a validade na data do dia 15/3/2025. Ele venceu ou não? Como que você sabe? Depende do seu hoje. Se você estiver no mês 4, então venceu o produto. Mas se você estiver no mês 1, ainda não venceu, certo? Então o que a gente faz? Verifica a data com o dia de hoje. E o dia de hoje é o quê? Hoje igual hoje. Função de hoje. 2 cliques. 1, 2. Enter. E o que é legal da função de hoje? Se você abrir a sua planilha amanhã, a data do hoje vai estar atualizada para você. Então é uma função que automaticamente é atualizada sempre. Fechou a planilha, abriu de novo, vai estar atualizada. Assim, o que eu posso fazer? Ver quantos dias faltam para o vencimento, se venceu, se não venceu. Igual validade menos o dia de hoje. Enter. Aí, ó, 9, tá vendo? Só que digamos se o dia de hoje já fosse 20/3/2025. Enter. Menos 5, ou seja, já venceu faz 5 dias. Dessa forma, pessoal, a gente vê que a função de hoje é super interessante quando precisamos ter sempre algum cálculo atual, referenciando a data de hoje, seja para calcular diferença de datas, validades ou qualquer outro tipo de cálculo que você precise ter a data de hoje automaticamente aparecendo para você. Função número 16 é a função texto. A função texto é uma das minhas funções preferidas, porque tem muita coisa útil que a gente faz com a função de texto. E eu vou te mostrar agora. Vamos começar com algo assim simples. É muito comum a gente ter datas na planilha, certo? Ter datas. Ter aqui, ó, datas. Deixa eu colocar várias datas. Aí, ó, pronto, várias datas. Beleza. E é muito comum também a gente precisar saber qual é o mês dessa data, qual é o dia da semana, qual é o ano, qual é o dia em si desta data. Como que a gente pode fazer isso? Utilizando a função de texto. Eu posso retornar o mês dessa data. Olha que legal. Igual texto, 2 cliques, 1, 2, valor. É a data, ponto e vírgula. E o formato do texto vai ser sempre, pessoal, sempre você vai abrir e fechar aspas, tá bom? Abre aspas e fecha aspas. E aqui dentro é o que você vai colocar o que você precisa. Abriu aspas, mês, M. Coloco M, fecho aspas, enter. 3, mês 3. E agora se eu colocasse ao invés de M, 2 M's, 03. E se eu colocasse agora 3 M's, mar, de março. E se eu colocasse agora 4 M's, março completo. Então olha que legal. A gente pode escrever desde um M até 4 vezes a letra M. E isso vai se aplicar para tudo que a gente fizer aqui, tá bom? Desde 1 até 4. Março. Deixa eu clicar e arrastar para baixo. Pronto, agora eu tenho o mês referente à data que eu colocar. E o legal é, se eu colocar uma data nova, automaticamente eu tenho a atualização desse mês. Eu posso também ter aqui o dia igual texto, 2 cliques, 1, 2, pego a data, ponto e vírgula, DD, fecho aspas, fecho parênteses, enter. Aí, ó, dia 6. Arrasto para baixo. Só que agora eu gostaria de ter o dia da semana, enter. Igual texto, pego a data, ponto e vírgula, abre aspas, DD. Fecho aspas, fecho parênteses, enter. Aí, ó, quinta-feira, vamos ver a próxima, sexta, sábado, enfim, pega certinho a data, o dia da semana. Poderia também ter o ano. Igual, texto, 2 cliques, 1, 2, data, ponto e vírgula, abre aspas, A. Fecho aspas, fecho parênteses. Posso até colocar mais A se você quiser, ó, para ficar completo. Arrasto para baixo. Então a gente viu o seguinte, se você quer o mês, você usa o M. Se você quer o dia, você usa o D. O dia da semana também é o D. E ano é o A. Professor, o meu A não funciona, então tenta usar o Y, porque pode ser que você esteja usando o Excel em inglês. E aí não faz sentido usar o A, né? Porque em inglês, ano é year, certo? Y. Então, é assim que a gente usa o texto. No Excel, pelo menos é o jeito que eu uso, o jeito que eu mais gosto de usar. A partir de uma data que eu coloco, eu consigo retornar essas informações da data. Olha que legal. E sempre que eu atualizar uma data, ó, vamos pegar aqui, ó, pra você ver. Enter, automaticamente tem um retorno das informações.
1/1 de 2001. Enter. Ó, atualizou tudo, beleza? Então, muito útil, função de texto. Pessoal, só um aviso rapidinho. Se você quiser agendar uma aula particular de Excel comigo, eu vou deixar o meu número de contato no comentário fixado aqui desse vídeo. Então é realmente uma aula particular de Excel ao vivo, eu e você, onde você pode tirar as suas dúvidas de Excel, seja para o seu dia a dia ou para o seu trabalho. Às vezes você quer aprender como fazer uma planilha, como fazer uma fórmula, como resolver algum problema com Excel, eu consigo te ajudar, tá bom? É só você entrar em contato comigo com o meu número, que eu vou deixar aqui no comentário fixado, e aí a gente consegue marcar uma aula particular de Excel, tá bom? Eu e você. Função número 17 é a função fim-mês. Essa função, fim-mês, consegue retornar o último dia do mês. Mas por que eu vou querer saber o último dia do mês? Porque pode ser muito útil para você fazer qualquer tipo de cálculo. Exemplo, eu vou criar aqui uma lista com a data inicial. Deixa eu aumentar isso daqui. 1/1 de 2025. Depois eu quero o dia 1/2 de 2025, ou seja, primeiro dia de janeiro, primeiro dia de fevereiro e assim por diante. Seleciono esses dois e arrasto para baixo. Ó. Aqui eu tenho sempre o primeiro dia de cada mês. E se eu quiser saber agora o último dia do mês, ou seja, a data final, eu posso utilizar muito bem aqui a função igual fim mês. Mas, professor, é só colocar 31/1, 31/2 e arrastar para baixo. Mas aí que está o problema, né? Fevereiro pode ser que tenha 28 dias. Só que pode ser que também tenha 29. Como é que você sabe isso? Difícil, né? Você vai ter que ficar fazendo na mão? Não dá. Então usa fim mês, para você retornar o último dia do mês. Data inicial é a data que eu tenho aqui na esquerda, ponto e vírgula. Qual mês que você quer? O próprio mês? Sim, então você coloca 0. Ah, não, eu quero o outro mês. Coloca 1. Ah, não, eu quero 2 meses para frente. Coloca 2. Mas eu quero 0. O próprio mês, última data, último dia. Enter. Retornou aqui em número, vou colocar em data. Então aqui em cima, onde está geral, eu clico e troco para data abreviada. É isso aí, ó. 31/1. Se eu clicar e arrastar para baixo, automaticamente, a partir de uma data que eu tenho, eu consigo retornar o último dia do mês. E agora, o legal é que dá pra gente saber. Exemplo. Quantos dias tem o mês? Igual data final menos a inicial. Aí, ó, 30. O próximo vai ter 27. Depois 30, 29 e assim por diante. Assim nos ajuda bastante a fazer qualquer tipo de cálculo, tá bom? Você pode usar estes valores para fazer, às vezes, alguma média. Ah, os colaboradores aqui da empresa trabalharam um mês inteiro de março. Só que o mês de março, ó, vamos ver, tem aqui, ó, 30 dias está contando. Ah, então vou considerar que é 30 dias. Você não precisa ficar fazendo essa conta de cabeça ou manualmente, você pode fazer por aqui. E se você quiser fazer qualquer ajuste, ah não, se vai até 31, então não é 30, é 31. Você pode, aqui no final, mais um para fazer esse pequeno ajuste. Enter, clica no cantinho e arrasta para baixo, ó. Acabou, é isso aí, ó. 31, 28, 31 e etc. Então são ajustes que você pode fazer a partir da função fim-mês, que é uma função muito útil, consegue retornar o último dia do mês. Função número 18, função maior. O legal desta função é que ela consegue nos retornar os maiores valores de uma lista. Mas por que isso é importante? Porque ela pode nos ajudar a fazer classificações, ver quem foi melhor, quem foi pior, o maior valor, o menor valor, o maior tempo, o menor tempo, a maior produção, a menor produção, a maior distância, o maior valor de frete, enfim, maior. Aqui então vou fazer o seguinte, ó, igual, maior, 2 cliques, 1, 2. Primeira coisa, matriz. O que é isso? É a lista que eu vou utilizar, coluna B, onde eu tenho as vendas. Ponto e vírgula. O que é esse K? K é a posição do número. Se você quiser o primeiro maior de todos, é o número 1. Ah não, eu quero o terceiro maior, o terceiro da posição. Então você coloca o número 3, e assim por diante. Eu vou ficar com 1, Enter, 47.505. Então esse é o maior valor que eu tenho nessa minha lista aqui. Sabe o que é legal disso? É que eu poderia fazer tipo um top 10. Então, ó, top 10 de vendas. Enter. Eu vou querer a primeira maior, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a 10ª. E aqui que eu vou fazer? O valor da venda, ó, igual, maior, 2 cliques, 1, 2. Vou pegar as vendas, ponto e vírgula, e quero só a primeira maior. Enter. Se eu clicar e arrastar para baixo, eu vou ter todas as vendas organizadas num top 10. Deixa eu colocar aqui em moeda, pronto, olha que legal que ficou. Além disso, pessoal, o que dá para fazer? Retornar o nome do vendedor. Como que eu faço isso? Já aprendemos. Igual PROC-V ou PROC-X, tanto faz. Vamos usar PROC-V porque é uma função mais antiga. Pode ser que nem todo mundo tenha o PROC-X. Então eu vou usar PROC-V, beleza? PROC-V, 1, 2, valor que eu procuro. É esse valor aqui,
ponto e vírgula, matriz tabela, coluna B e C, ponto e vírgula, quero retornar a coluna número 2, ponto e vírgula, correspondência exata, Enter. Aí, ó, Luiz de Oliveira. Agora é só clicar e arrastar para baixo que a gente tem o resultado para todas as demais vendas. Assim a gente cria um top 10 de vendas para cada um dos vendedores que a gente tem. O valor vendido e o nome do vendedor. Super interessante, né? E dá para ver que tá certinho. Ó, o maior valor em cima e o menor valor embaixo. Função número 19. Função menor. Faz exatamente o oposto da função maior. Pega os menores valores. E do mesmo modo a gente pode usar para fazer uma estratégia de 10 menores valores. Enter. E aqui eu vou querer o primeiro menor, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim por diante, até chegar ali no número 10. O menor valor de todos vai ser igual menor, 2 cliques, 1, 2. Pego as vendas, ponto e vírgula, e quero o menor de todos, o primeiro menor. Enter. Aí, ó, 10.000. Arrasto para baixo. Posso colocar aqui em moeda. Pronto. E além disso, eu posso pegar o nome dos vendedores também. Igual, só que agora eu vou usar ProcX. ProcX. 2 cliques, 1, 2. Qual que é o valor que eu pesquiso? O valor da moeda, o dinheiro, o resultado, ponto e vírgula. Vou pesquisar na coluna B, ponto e vírgula, e vou retornar a coluna C. Enter. Aí, ó, menor valor. Clico no cantinho e arrasto para baixo. Pronto. Agora eu tenho organizado os 10 menores valores, do primeiro ao 10º, menor valor em cima, maior valor embaixo, e o nome aí dos vendedores aqui que eu tenho. Função menor. Função número 20. Arrumar. A função arrumar consegue corrigir textos que estão escritos com vários espaços, ou seja, que não está correto. Então, basicamente, o que a função arrumar faz é, se você tem um texto escrito, igual esse daqui, ó, Maria de Assis, tá vendo que tem vários espaços aqui no final? A função arrumar remove isso daqui. Ele corrige certinho para você. Remove o que está no final, remove o que está no começo, e tudo que está entre as palavras, ele deixa só com um espaço. Então, vamos testar essa função arrumar. Igual arrumar, 2 cliques, 1, 2. Imagina só, né, pessoal, se eu ficasse corrigindo esses textos manualmente, linha por linha, ia demorar bastante, né? Isso é muito comum de acontecer quando você tem uma planilha muito grande. Texto é o nome que eu tenho aqui do lado. Enter, clico no cantinho da célula e arrasto para baixo. E é isso aí. Olha a diferença, então, de uma lista para outra. Uma lista tá toda bagunçada, com espaços, ó. E aqui não, ficou tudo certinho, tudo bonitinho, arrumado, ó. Então, desse jeito que a gente pode usar a função arrumar para nos auxiliar no nosso dia a dia e também para automatizar tarefas, ganhar tempo com o Excel, arrumar. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado, e além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.